pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para a terceira semana do ciclo 3? Eu espero que sim. Nessa semana a gente vai ver o capítulo 4 da apostila 5. E aí a gente termina o conteúdo previsto para o primeiro ano do ensino médio, ok? Nesse capítulo a gente vai falar sobre dilatação térmica. Vamos lá? Me acompanhe, por favor? Então aqui a gente tem, né, capítulo 4, apostila 5, apostila termologia, né? Então, principais objetivos desse capítulo é compreender o fenômeno de dilatação, avaliar as alterações que ocorrem nos diversos materiais e os principais conceitos de dilatação linear, superficial, volumétrica, coeficiente de dilatação, contração térmica, volume aparente e dilatação anômala da água, tá bom? Quando a gente fala de dilatação térmica, pessoal, a gente fala que um corpo está sofrendo um aumento, né? Esse aumento ele vem devido à variação de temperatura. Na maior parte das vezes, esse aumento de temperatura aumenta as características do corpo, como comprimento, largura, né, o volume, certo? Para uma compreensão, aqui a gente tem ali, ó, uma ponte, a ponte Rio-Niterói, que quando ela foi construída, houve ali, né, a necessidade de se imaginar que o concreto sofresse, só o concreto e o metal sofresse uma dilatação. Então, você faz essa ponte considerando essas características ali, tá? Para a nossa compreensão, a gente vai separar a dilatação dos corpos em três. Tá? A gente sabe que a dilatação em um corpo ela acontece nas três dimensões. Porém, geralmente, dependendo do tipo de material que a gente tem, esse aumento ele vai ser mais visível às vezes no comprimento, na área ou no volume, tá? Quando o comprimento é muito maior que a sua área, a gente vai dizer então que é uma dilatação linear. Tá? E aí a gente tem o exemplo numa barra. Então, você tem a barra, ela está a um comprimento linear inicial, a uma temperatura inicial. À medida que a gente aumenta a temperatura, o comprimento dessa barra tende a aumentar. Tá? E aí a gente vai ter o comprimento final e o quanto que houve de dilatação, quanto que houve de acréscimo nesse comprimento. Tá? Então, L é o comprimento final, θ é a temperatura final, né? E aí você tem que o L, delta L, é o L final menos inicial, delta θ, temperatura final menos a inicial, e a gente consegue calcular, então, esse acréscimo de duas formas. Ou a gente calcula a diferença do comprimento final menos o inicial, ou a gente usa a característica do objeto, que a gente vai chamar de coeficiente linear, tá? Então, o acréscimo ele pode ser calculado como sendo delta L igual a L inicial, menos alfa, vezes alfa, vezes delta θ. Então, o L inicial é o comprimento inicial, o alfa é o valor, né, do coeficiente linear e delta θ é a variação de temperatura. Lembrando que comprimento é medido em metros no sistema internacional, né? Variação de temperatura pode ser calculado em graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin no sistema internacional, e o alfa vai ser menos ali, né, graus Celsius menos 1, graus Fahrenheit menos 1 e Kelvin menos 1, tá? Lembrando que esse alfa é uma característica do material e a gente vai chamar ele de coeficiente linear, tá bom? Quando as dimensões, né, a área já é uma área maior, você tem uma predominância maior, a gente vai chamar então de dilatação superficial da área, né? Então, o exemplo clássico é a chapa, né? Geralmente uma chapa de metal, ela vai ter uma área a qual a sua espessura é desprezível comparada com essa dilatação da área ali. Tá? Isso não quer dizer que a espessura também não sofra dilatação, mas essa dilatação é tão pequena que ela pode ser desconsiderada.
tá? E aí a gente vai ter as características: área inicial, área final, temperatura final, variação da área, né, que é o acréscimo da área ali, tá? E aí a gente calcula então a chapa inicialmente, a chapa com uma temperatura maior, tá? De novo, a gente tem ΔA, a variação da área, ΔT, variação de temperatura. A gente pode escrever esse acréscimo segundo as características do material. A área inicial, o beta e a variação de temperatura. Então, a gente tem a variação de temperatura implicando na variação das características nos comprimentos desse objeto. Tá? E aqui a gente vai ter agora o beta, que a gente vai chamar de coeficiente superficial, tá? E a gente tem que ressaltar que o beta, ele corresponde 2 vezes o alfa, ou seja, o coeficiente superficial, ele é 2 vezes o coeficiente linear, ok? O terceiro tipo que a gente tem de dilatação, a gente chama de dilatação linear volumétrica. A ideia de que é o volume agora, né, que está sofrendo a sua dilatação, a sua variação devido ao aumento da temperatura ali, tá? Então, consideramos o aumento de todas as dimensões: altura, largura e espessura, tá? Então, inicialmente a gente tem o corpo com um volume inicial, uma temperatura inicial. Ao aquecermos ele vai para um volume final e uma temperatura final. E aí a gente calcula a variação do volume final menos o volume inicial, ou com a característica que a gente vai ter ali, o gama e a variação de temperatura. Tá? Então, ΔV igual a V inicial vezes gama vezes variação de temperatura, que é o ΔT, tá? Variação de temperatura é final menos inicial. E o gama, por ser, né, as 3 dimensões, a gente vai ter, então, 3 alfa, né? Sendo correspondente ao coeficiente volumétrico aqui. Tá? E aí, o acréscimo, aqui tá acréscimo de área, mas acréscimo do volume, né? ΔV, V final menos V inicial. E aqui a relação entre os 3 coeficientes: linear, superficial e volumétrico. Alfa 1, beta 2, gama 3. Isso quer dizer que o beta é 2 vezes maior que o alfa e o gama é 3 vezes maior que o alfa, ok? Temos lá, quando a gente fala de dilatação volumétrica, a gente pode considerar alguns espaços vazios, né? E aí a gente percebe que mesmo tendo uma parte vazia, né, o furo também sofre dilatação, tá? Então, quando uma chapa com furo é aquecido, tanto a área da chapa quanto a do furo sofrem uma dilatação. Então, aqui você tem uma área inicial com um furo inicial. Ao aquecer esse objeto, a área aumentou, mas o furo também aumentou, porque você não tem como uma parte só do objeto sofrer dilatação, ele todo sofre, tá? Quando a gente tem 2 corpos, um é maciço e um é oco, ambos de mesmo material e mesmo volume, sofrem o mesmo acréscimo de temperatura, sofrerão a mesma variação de volume, mesmo um sendo aberto e o outro fechado. Uma aplicação da dilatação linear dos sólidos a gente chama de lâminas bimetálicas, né? Então, alguns elementos como cafeteiras, fornos elétricos, né? Eles possuem um dispositivo chamado de termostato, né? Então, geralmente se fala, o termostato da cafeteira queimou, o termostato do forno elétrico queimou, né? Justamente porque houve um dano nessa estrutura aqui,
tá? Então, basicamente, o que a gente tem aqui? Você tem um anel, uma lâmina, né? Ela tá fria, então ela tá em contato com o objeto ali, né? E ao aquecer, ela sai o contato entre o botão ali, tá? Então, quando você liga o teu forno elétrico, quando você liga a tua cafeteira lá na tomada, você fecha o circuito elétrico, o botão tá ligado, né? Ao esquentar, essa lâmina ela sofre uma dilatação. Então, ao sofrer essa dilatação, ela abre o circuito, fazendo com que deixe de passar corrente elétrica pelo sistema. Deixando de passar corrente elétrica pelo sistema, o botão ele desliga automaticamente. Tá? Então, esses são os sistemas do termostatos, né? São sistemas a qual você tem o aquecimento, ao aquecer ele dilata, ao dilatar ele fecha, abre o circuito, não permitindo mais a passagem de corrente elétrica pelo sistema, tá bom? Então aqui, né, só essa explicação que eu já havia falado, até uma temperatura prevista, a lâmina mantém o circuito fechado. Ao atingir a tal temperatura, a lâmina curva-se, desconectando, interrompendo a passagem ali do sistema, tá bom? Geralmente, você pode construir ali lâminas metálicas de dois tipos de lâminas que sofrem, né, com materiais diferentes, eles sofrem aí dilatações diferentes devido à característica do material, né? E aí, então, você tem lá, né, o coeficiente linear 1, coeficiente linear 2. À medida que os dois recebem temperaturas diferentes, eles vão sofrer dilatações diferentes ali soldadas, certo? Ok, gente? Esse era os 3 tipos de dilatação que a gente tem. E aí, a gente tem que falar da dilatação de líquidos, né? A gente falou da dilatação em sólidos, né? No caso da dilatação de líquidos, o líquido é um sistema que ele ocupa geralmente o volume, né, do recipiente onde ele se encontra. Então, nesse caso, a gente vai ter, né, o volume sofrendo uma dilatação, o líquido, né, sofrendo uma dilatação volumétrica. Só que aí a gente tem que pensar que o líquido, que o fluido, ele está em um recipiente. Esse recipiente vai receber calor da mesma forma, ou seja, vai variar a sua temperatura. E aí, ao variar a sua temperatura, ele vai sofrer uma dilatação também volumétrica, tá? Então, no caso de uma dilatação de líquidos, a gente tem que considerar a dilatação real sofrida pelo líquido, a dilatação real sofrida pelo recipiente e a dilatação aparente, né? Então, no caso, a dilatação aparente vai ser o volume transbordado do recipiente. Então, você tem lá o líquido, tem um recipiente externo, você aquece o volume do líquido e aquece o volume do recipiente. O quanto que isso foi, né, transbordado é o que a gente vai chamar de volume aparente, tá? Então, o volume do líquido vai ser dado pelo volume real do recipiente mais o volume aparente do líquido ali, tá? E aí a gente pode escrever, né, o coeficiente de dilatação volumétrica desses elementos como a soma deles ali, certo, gente? Ok? Então, o que a gente precisa guardar em relação à dilatação de líquidos é que os líquidos, eles vão sofrer uma dilatação aparente, mais uma dilatação real que tem que ser considerada no final das contas. E, para finalizarmos, a gente tem aqui uma anomalia. Por que uma anomalia? Na maior parte dos elementos, na maior parte das substâncias, o que vai acontecer com as substâncias, com os objetos, quando eles aquecem, quando eles aumentam a sua temperatura, é um aumento do seu volume, tá? Porém, existem alguns elementos, no caso aqui a gente vai ver o da água, que a dilatação é considerada uma dilatação anômala em um intervalo de temperatura. Que intervalo de temperatura é esse? De 0 a 4 graus, tá? Por quê? Vamos imaginar que você tem um gráfico volume em função da temperatura, né? Você está aumentando a temperatura, ou seja, a tendência desse objeto é aumentar de volume, né? Então, aqui, ó, contração, redução do volume, matéria resfriada.
dilatação, aumento do volume aquecido. Porém, nesse intervalo de 0 a 4 graus Celsius, a água não aumenta o seu volume. De 0 a 4 graus Celsius, a gente está aumentando a temperatura da água, porém, ela está sofrendo uma diminuição no seu volume a uma pressão atmosférica de 1, tá? Então, isso é considerada a dilatação anômala da água. Ou seja, nesse intervalo de 0 a 4 graus Celsius, ao invés da água aumentar o seu volume, ela diminui com o aumento de temperatura, tá? Fora desta faixa de temperatura, a água líquida, né, ela vai continuar ao sofrer aquecimento, ela aumenta, ao sofrer resfriamento, ela diminui o seu volume. Certo, gente? Então, aqui a gente tem a ideia lá por quê, né, dessa consequência da massa específica da água. Nessa relação aqui, você tem lá por que os grandes lagos, eles congelam na superfície e embaixo, né, dessa superfície eles ficam da forma líquida, justamente por causa da ideia dessa massa específica, né? De 0 a 4 graus Celsius, o volume diminui, a massa aumenta, então vai ficar na superfície ali, né? Aumenta de 0 a 100, então o volume diminui, a massa específica tende a baixar lá, tá bom, gente? Certo, pessoas? Então, esse era o nosso conteúdo, né? Do quarto capítulo da apostila 5, né? A apostila que fala aí sobre calor, escalas termométricas, né? Faltava processo de propagação de calor, que a gente viu nas semanas anteriores, e faltava, né, para a gente terminar a dilatação dos elementos, tá? O que a gente precisa lembrar de dilatação? Dilatação, ela ocorre nas 3 dimensões, x, y e z. Quando uma prevalece sobre a outra, a gente vai separar. Então, quando o comprimento prevalece sobre a área, a gente vai chamar de dilatação linear. Quando a área prevalece sobre a espessura, a gente vai chamar de dilatação superficial. E aí, quando as 3 dimensões aumentam gradualmente, a gente chama de dilatação volumétrica. Certo, pessoas? Espero que o vídeo possa ajudar vocês. A gente ainda tem mais uma semana no ciclo, né? Mas espero que todos vocês fiquem bem, todos vocês se cuidem. Semana que vem tem um vídeo especial de férias para vocês. Certo, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!